Olá, meu nome é Igor, eu tenho 21 anos, sou viciado em jogos de RPG e na Idade Média. Bem-vindo ao Guia de História. Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Egito Antigo. Bom, o Egito Antigo ele foi um império muito grande, que durou mais de 2000 anos, e por isso eu vou dividir essa civilização em dois vídeos, em duas partes. Hoje eu vou falar um pouquinho da história da civilização, de uma forma bem resumida, focando nos principais faraós. E na próxima quarta-feira eu vou enviar um vídeo focado nas guerras que houveram nessa civilização, e informações militares, material bélico, enfim. Bom, a civilização do Egito Antigo começou pela unificação das tribos que haviam na região ali do Egito. E o responsável por isso foi quem? O primeiro faraó, Menes. Bom, no início da civilização do Egito, o responsável pelo início dela, mais uma vez, foi um rio. E dessa vez foi o Rio Nilo. Menes, ele decidiu juntar as tribos em uma só cidade, que foi a cidade de Mênfis, a primeira capital do Egito. E por conta das enchentes anuais que ocorriam no Nilo, Menes ele decidiu fazer uma fortificação. Foi a primeira obra arquitetônica do Egito, que era uma muralha em volta da cidade. Essa fortificação ela era usada como barragem, e protegia a cidade de Mênfis das enchentes anuais do Nilo. Menes foi um primeiro faraó e um faraó muito querido pelo povo do Egito. O reinado dele durou muito tempo, 62 anos. Menes foi morto por hipopótamos, onde ele estava, e aí ele recebeu uma ferida nessa caçada e por isso morreu. É importante falar que o Nilo, para o Egito, era muito importante, não só porque ele era fornecedor de uma necessidade básica, a água, mas ele também servia como uma rodovia interestadual. Então os egípcios eles tinham navios, embarcações, e com o Nilo eles conseguiam viajar pelo Egito de norte a sul. E para não ficar só no norte a sul, engenheiros egípcios eles também começaram a construir canais na terra laterais ao rio Nilo, onde eles conseguiam acesso de leste a oeste. Bom, depois que Menes morreu, o faraó que veio em seguida foi Djoser. E Djoser ele foi o primeiro faraó adorado pelos egípcios como um deus, e também foi o primeiro a vir com uma ideia de pirâmide. Naquela época, os egípcios, e os faraós, eles já construíam túmulos embaixo da terra, que eram chamados de mastabas, e essas mastabas eram edifícios retangulares que ficavam acima do solo, mas eram baixos, e embaixo desses edifícios ficavam os túmulos dos faraós. Djoser quis fazer a sua mastaba de um jeito diferente e por isso decidiu criar a primeira pirâmide, que é essa aqui do lado. E essa pirâmide foi uma pirâmide relativamente pequena, mas deu certo. Mesmo os egípcios não tendo nenhum tipo de conhecimento de arquitetura na época, eles se embasavam muito na natureza para fazer obras, mesmo assim eles conseguiram construir a pirâmide sem problema. O reinado de Djoser durou pouco, ele ficou mais conhecido por conta da primeira pirâmide, e o reinado dele teve mais ou menos 19 anos. 35 anos após a morte de Djoser, surgiu um outro faraó chamado Snefru. Snefru viu o que Djoser tinha feito, construído a primeira pirâmide, e quis uma para ele também, só que mais majestosa, maior. E por conta do Snefru, os egípcios ficaram muito bons em construir pirâmides, muito bons nessa arte da arquitetura. Mas para isso, Snefru fez muita cagada, teve muitos erros. Eu li que Snefru fez 3 pirâmides no Egito, Egito que tinha mais de 100 pirâmides. Logo depois da pirâmide de Djoser, Snefru criou 3. A primeira não deu certo, acabou desabando, que é essa aqui do lado. Mesmo assim, Snefru não desistiu, foi para uma segunda. Essa segunda ele tentou construir num solo instável, e por isso na metade do caminho Snefru também percebeu que aquela pirâmide não daria certo. Por isso ele alargou a base dela, e na metade do caminho ele decidiu diminuir o grau do final da pirâmide. Então ela ficou como uma pirâmide torta,
que também está aí até hoje, essa daqui do lado. Só que depois de ter feito e ter conseguido fazer essa pirâmide torta, Snefru, pelo visto, não ficou satisfeito com o resultado e partiu para uma terceira. E dessa vez a pirâmide deu certo, que é a pirâmide vermelha que falam, que é essa aqui do lado também. Para fazer 3 pirâmides, essa quantidade grande, e ter errado bastante, Snefru precisava bancar essas pirâmides. E por isso ele teve que saquear algumas cidades vizinhas. Então Snefru saqueou a Núbia, a Líbia e a Península de Sinai. E aí, após terminar de fazer a pirâmide vermelha, né, que deu certo, Snefru, quando morreu, deixou um sucessor, o faraó, que criou uma das pirâmides mais famosas de todas, que é a pirâmide de Gizé. Bom, até agora a gente falou mais sobre pirâmides, e aí quando terminou esse vício do Egito em fazer pirâmides, em ter a pirâmide maior e melhor e mais bonita para ter como túmulo, o Egito ele caiu em escuridão. E aí muitos anos depois, o faraó que voltou a fazer com que o Egito se reerguesse foi o faraó Sesostris III. Sesostris III quis retornar as riquezas para o Egito e para isso decidiu saquear a Núbia e roubar suas riquezas e dominar suas rotas comerciais. Para saquear a Núbia, Sesostris III fez um exército, invadiu o território da Núbia e por mais que ele tivesse tido sucesso, ele teve muita dificuldade com alguns guerreiros especiais ali, diferentes, que eram chamados de Quermanos. Esses Quermanos eram arqueiros muito experientes e deram muita dificuldade para o Egito. E após que Sesostris invadiu a Núbia e tomou suas riquezas, ele decidiu criar um forte conhecido no Egito como Forte Bilhen. Foi feito às margens do rio, na divisa entre o Egito e a Núbia. E ele deixou esse forte para defender o Egito na parte sul do território. E era um forte muito grande, muito bom, meio que intransponível e com tecnologia europeia muito antes da Idade Média, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre esse forte depois, no vídeo da próxima quarta-feira. Bom, Sesostris reinou durante 39 anos. Antes de sua morte, os seus maiores feitos foram ter saqueado a Núbia e ter construído diversos fortes ali para proteger a região sul do Egito. Depois da morte de Sesostris III e diversos anos, a capital do Egito se mudou de Mênfis para Tebas. O faraó seguinte, mais importante, que veio, na verdade não foi um homem, foi uma mulher. A tal da Hatshepsut. Eu não vou repetir esse nome, tá? Eu vou ficar mostrando aqui na tela. Ela decidiu governar o Egito, porque o seu filho, Tutmés III, era muito novo para tomar o poder. Ela começou a governar o Egito, tomou gosto pela coisa. Tinha um arquiteto que alguns dizem que era amante dela, e durante seu reinado ela mandou ele construir um templo para ela no meio de 2 colinas, que também existe até hoje. Após algum tempo, depois de governar o Egito, quando o seu filho Tutmés III atingiu a maioridade, ele quis o trono para ele, quis reivindicar o que era seu por direito. E a fulana, ela gostou muito de governar e por isso acabou tomando várias medidas para continuar no poder. Antes do seu filho atingir a maioridade, ela já se vestia como homem, tinha tirado seus traços femininos, até usava aquela barba postiça egípcia bem característica, para passar realmente como imperador e para ter mais respeito perante aos egípcios. Quando seu filho tentou tomar o poder de volta do Egito, ela começou a fazer meio que propaganda no Egito, espalhou assim propaganda pelo Egito inteiro. Então ela foi a primeira marqueteira da época, né? E essa propaganda era como se fosse outdoors que tem aqui pela Grande São Paulo, e na verdade eram obeliscos. Então na época ela começou a construir, mandar seus súditos construírem diversos obeliscos pelo Egito, com informações sobre ela,
meio que realmente fazendo meio que uma propaganda eleitoral, e informando ao povo do Egito que ela era descendente dos deuses e ela era importante e tudo mais. Meio que apelona, né? Deu no que deu, ela continuou no poder. Seu filho Tutmés acabou meio que ficando apagado na história. Mas aí algum tempo depois, a fulana aí, que tem um nome complicado, sumiu também. E suas estátuas, que estavam espalhadas pelo Egito, começaram a ser quebradas. Logo em seguida, Tutmés III tomou o poder do Egito, assim que Hatshepsut sumiu, misteriosamente. Muitos acham que foi o seu próprio filho que a matou, né? Porque ele tinha meio que ódio dela, porque ele queria o império para ele. E assim que ele tomou o poder, ele começou a riscar o nome dela de todos os registros escritos do Egito. Então ele não queria que o nome dela permanecesse na história. Bom, depois do reinado de Tutmés III, muitos anos passaram e mais um faraó diferente surgiu. Dessa vez foi Amenhotep IV, mais um nome difícil. Amenhotep, ele era meio frescurento, meio diferente. E quando ele tomou o poder do Egito, ele já começou a ter conflitos com os sacerdotes, porque na visão dele, só ele podia governar. Então aí já começou a ter briga entre igreja e Estado. Amenhotep, ele gostava tanto de um deus específico do Egito que ele começou a mudar a religião da população do Egito, que foi um baque muito grande. Então, para ele, o deus Aton, que era o deus referente ao sol e os raios solares, era o deus principal, quando na verdade ele era só um secundário para o resto do Egito. E aí, como faraó, ele decidiu transformar esse deus Aton como o deus primário, e o deus que era primário, Amon, virou secundário. Então ele meio que deu uma mudada na religião do Egito e meio que foi drástico, meio crítico. Bom, e aí numa viagem para o norte do Egito, Amenhotep disse ter visto Aton por lá e conversado com ele, e por isso acabou decidindo mudar o seu nome para Akhenaton, que seria mais ou menos uma tradução de servidor de Aton. E aí, agora conhecido como Akhenaton, ele também quis fazer uma outra mudança no Egito, ou seja, começou a mudar tudo, e decidiu mudar a capital do Egito, que era Tebas, agora para uma cidade construída pelos seus engenheiros, num lugar plano lá, decidido por ele, que era a cidade chamada de Akhetaton, ou seja, a cidade também era para servir o deus Aton. Foi a primeira cidade planejada da Terra. E aí nessa cidade, Akhenaton, ele começou a meio que ser frescurento mesmo, assim. Ele começou a pedir para a população do Egito começar a se curvar na presença dele. Começou assim, o poder começou a subir na cabeça, ele adorava muito esse deus. E ele meio que começou a se separar assim, do Egito. Então era a cidadezinha dele e o resto do Egito. E aí, por ser tão fissurado nesse deus Aton, Akhenaton ele começou a não ligar mais para questões do governo do Egito. Não ligava mais para questões militares, de comércio. Então ele só queria saber de rezar e rezar e rezar. E aí o Egito começou a meio que ser quebrado pelas outras civilizações. Então as outras civilizações aproveitaram esse momento do Egito e começaram a saquear algumas cidades, e ele começou a meio que entrar meio que num período de escuridão novamente, por conta desse governante. Aí após alguns anos, Akhenaton acabou morrendo, sua cidade foi abandonada, e o Egito agora tinha muita coisa para correr atrás, né? Akhenaton ele teve um filho, seu filho se chamava Tutankhamun. E assim que ele morreu, Tutankhamun voltou ao poder e decidiu voltar o Egito ao normal, né? Na base do possível. Então, a capital voltou a ser Tebas. Akhetaton deu o poder a Amon novamente como deus primário e voltou Aton como um deus secundário, e por isso também trocou seu nome para um dos faraós mais conhecidos até hoje, né? Por todo mundo. Então ele decidiu mudar o seu nome para Tutankhamun, que aí também faz referência ao deus Amon. Tutankhamun teve vários faraós que o sucederam,
que construíram um dos lugares mais conhecidos do Egito, que é o Vale dos Reis, onde diversos faraós estão enterrados até hoje. Muitos anos depois, surgiu um faraó realmente decente, né, que decidiu voltar as riquezas para o Egito novamente e decidiu tornar o Egito novamente numa civilização importante na história. Foi o chamado Sete I. Sete I foi um faraó que antes de tomar o poder já era militar, já era um dos generais do exército do Egito e era um cara muito experiente, tanto em guerra como um cara também muito maduro para tomar o poder. E quando ele tomou o poder do Egito, ele começou a devolver as riquezas para a civilização. Então ele começou a invadir outras cidades, começou a fazer diversas expedições militares e davam certo. Ele tinha muito conhecimento de guerra e acabava levando o seu filho nessas guerras. E o seu filho, também outro cara super conhecido no Egito, era Ramsés II. Entre essas cidades comentadas, Sete mandou diversas investidas militares contra a Palestina e a Síria, controlando assim rotas comerciais e portos. Bom, e como último governante, último faraó importante do Egito, Ramsés II, filho de Sete I, decidiu continuar as investidas militares que o pai fazia, e era um faraó muito cheio de si, muito orgulhoso, se achava demais, então mandou fazer também diversas estátuas dele pelo Egito. Por ser um faraó e por ser jovem, ele atraía muitas mulheres, né? Teve mais de 100 filhos, e aí queria fazer seu nome na guerra, né? Por isso Ramsés II decidiu também fazer uma investida militar ali perto da Síria, enfim, indo contra os hititas, que foi uma batalha super famosa que eu vou comentar no próximo vídeo mais a fundo, que foi a Batalha de Kadesh. Ramsés II, ele, por mais que ele se achava demais, que ele era muito orgulhoso, ele também era muito ingênuo com relação à guerra, porém era muito corajoso. Então, mesmo com um número muito menor, ele decidiu ir até Kadesh, tentar pegar Kadesh de volta, que era uma cidade importante na fronteira do Egito, que o seu pai Sete I tinha conquistado, só que aí já tinha voltado ao poder dos hititas. Então ele decidiu fazer essa investida militar e acabou sofrendo diversas baixas, teve muita dificuldade, teve que lutar pela própria vida, mas conseguiu sair meio que sem perder e sem ganhar, saiu no empate. Só que aí já sabe, né, como o faraó do Egito voltou para casa dizendo que tinha ganhado, que tinha conquistado e tudo mais. E por isso Ramsés ficou muito conhecido. Então ele fez de tudo para fazer uma imagem dele muito boa para ser um dos principais imperadores do Egito, e conseguiu novamente, né? Após a morte de Ramsés II, o Egito voltou à escuridão, e dessa vez foi definitivo. Diversos faraós tomaram o poder após a morte de Ramsés, e mesmo assim não vingou, assim. Então foram diversos faraós que não tinham poder, não tinham liderança, e aí o Egito aos poucos foi sumindo, foi ficando esquecido na história, até que a famosa Cleópatra VII se suicidou. Foi aí que Roma tomou poder do Egito, e o Egito nunca mais voltou a estar na história como esteve. Diversas civilizações tomaram poder do Egito, né, nesse período aí de final de época. Os persas, gregos, romanos, assírios, enfim, aí o Egito realmente acabou. Vou falar um pouquinho sobre algumas curiosidades do Egito, que eu separei agora para o final do vídeo. Bom, primeiro, legal falar que os faraós, quando eles criavam, né, faziam as pirâmides ou as mastabas, eles construíam sempre 2 sarcófagos embaixo da terra. Um era um sarcófago para ele enterrar e mumificar o seu corpo, e o outro era para ele colocar os seus órgãos ressecados em potes. Então ele separava o corpo dos órgãos. Também é falado que era um sarcófago do norte, outro do sul, e aí tem relação ao sol, enfim. Outra coisa são as teorias de como as pirâmides subiam. Existem 3 teorias principais.
A primeira teoria é de que eles começavam a erguer a pirâmide e junto da pirâmide eles erguiam ao lado uma rampa enorme para trazer os blocos e colocar e empilhar os blocos. Só que é meio que improvável, porque para o tamanho das pirâmides que foram finalizadas, as rampas que são necessárias para construir ela tinham que ser enormes, gigantescas, quilômetros de distância. A segunda teoria é que eles criavam alguma espécie de escada, rampa, em volta da pirâmide. Então eles faziam a rampa cercando a pirâmide e assim ia subindo. É uma teoria, eu acho que mais válida. Só que a terceira teoria é uma junção das duas primeiras, que eu acho que é o que acontecia, né? Então eles, até metade da pirâmide, eles faziam uma rampa comprida. Chegando na metade, eles começavam a construir por fora, ou até mesmo no interior da pirâmide, rampas que circulavam a pirâmide. Então assim eles conseguiam chegar até o topo. É legal falar também que o Egito ele era naturalmente protegido. No sul, pelo deserto, né, da África, e no norte pelo Mar Mediterrâneo. É legal falar também que os deuses principais do Egito são 4: Amon, Ra, Osíris e Sete. A maioria dos faraós do Egito, eles tinham seus nomes meio que dedicado aos deuses, né? Por isso que era sempre Tutankhamon, né, dedicado ao deus Amon, Sete I, dedicado ao deus Sete, e por aí vai, né? Então assim, a maioria dos nomes dos faraós eram dedicados aos deuses. E por fim, os principais amuletos do Egito são o escaravelho, o olho de Horus e a cruz de Anzata. Bom, e é isso. O Egito, ele foi um império muito grande, por isso realmente não dava para fazer tudo num vídeo só, por isso que eu separei e na semana que vem vou falar um pouquinho mais sobre as guerras e armamentos e tudo mais. Bom, não se esqueçam de ver o vídeo da semana passada aqui da Mesopotâmia, não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal e de ver o próximo vídeo da semana que vem, que seria Egito parte 2. Muito obrigado novamente por terem assistido e até a próxima.